E assim, quem puder, por favor, compartilhe o link lá no Meetup, no nosso grupo do Meetup, no nosso LinkedIn também. E vamos começar, né? Vamos começar então pela apresentação de cada um. Hoje a gente está aqui com a Gláucia, o Oscar e o Jonathan como Agile Coach. Aí eu queria que vocês se apresentassem primeiro os Agile Coaches, e aí no final eu falo um pouquinho da minha carreira, e aí depois a gente apresenta a Bruna e a Carmen, tá bom? Que são as duas selecionadas para fazer a pergunta. Aí vou explicar um pouco mais do formato, tá? Gláucia, vamos lá, começando com você. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos confinados, mas estamos bem. Eu sou Scrum Master de uma startup chamada Cargo X, que tem aí a missão de promover transformar a nossa logística, né, do Brasil. Eu tenho 7 anos de carreira na área de gestão de projetos, desses 7 anos, 5 como Agile. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do evento hoje. Sejam muito bem-vindos. Legal, Gláucia. Oscar. Eu acho que você tá mudo, Oscar. Vamos pular o Oscar, então, que ele ainda tá mudo. Jonathan. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jonathan e atuo já há 10 anos aí na área de TI, transitando entre consultoria especializada para ajudar as empresas a fomentar essa parte do ágil, de implantação dos processos, e sendo facilitador na minha empresa, aí, colaborando com a equipe. Estou fisicamente em João Pessoa, 5 anos, então 7 anos eu morei em Porto Alegre, onde está a matriz da minha empresa, então venho experienciando aí esse formato de trabalho remoto, com essa experiência ágil aí, com a equipe distribuída já de alguns anos, e vamos bater um papo legal e trocar algumas experiências aí. Valeu. Oscar, você está pronto? Não. E eu acho que, assim, você não está mudo aqui na ferramenta, porém, deve ser alguma configuração do seu celular ou do seu fone. Se você quiser entrar e sair. Pode ser a permissão também do seu navegador. Se você não deu a permissão para o áudio, ele não vai transmitir. Enquanto o Oscar está arrumando lá, eu vou passar para a Bruna. Bruna Ornelas. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Bruna. Atualmente, eu estou trabalhando como Scrum Master. Na verdade, tem pouco tempo que eu sou Scrum Master no Banco Itaú. Mas eu já trabalho com projetos há 5 anos, né? Sempre mesclando um pouquinho. Eu trabalhei muito tempo no formato tradicional, né? Cascata, waterfall. E finalmente consegui entrar para trabalhar, começar a trabalhar com ágil, né? Perfeito, Bruna. Legal, bem-vinda. Muito obrigada pelo envio da sua pergunta. A gente vai tratar ela hoje. Carmen, você, por favor. Que legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carmen, eu trabalho numa consultoria na Wipro como líder QA, tá? Hoje eu estou trabalhando para o Bradesco, né? E a gente está aplicando toda essa metodologia ágil, tá? Desde a Sprint 1 e está seguindo. E como veio a quarentena, a gente está remoto. Então, a minha pergunta é justamente voltado à parte de cerimônias, como a gente trabalhar nesse momento que é full, né, remotamente, né? Então, é isso, né? Show de bola, Carmen.
O Oscar saiu daqui e está voltando. Enquanto ele não volta, eu vou falar um pouco de mim. Que eu falei um pouco da questão do nosso meetup. Então, assim, eu era desenvolvedora de software, eu comecei minha carreira como back-end e depois eu mudei para o Ágil lá por 2011, 2010. Trabalhei como Scrum Master em algumas empresas no Brasil. Comecei meu trabalho em Cuiabá, Mato Grosso, na agenda assessoria. E depois eu fui para São Paulo, trabalhei em alguns bancos. E hoje eu estou aqui em Berlim. Agora são 00:20. E eu trabalho num banco aqui também. É um banco digital muito bacana, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que é o N26. E estou super feliz. E assim, agora a gente está nessa situação do Covid, então muitas coisas mudaram, né? Então, assim, vamos fomentar a comunidade, esse é o propósito desse meetup aqui, tá? Eu vou começar lendo. Eu vou explicar um pouco do formato enquanto o Oscar não vem. Ah, o Oscar chegou. Tá. Vocês estão me ouvindo? Oi, Oscar, agora sim. Tá ouvindo? Ah, legal. Eu queria que você se apresentasse, então, por favor. Ô, pessoal, desculpa, viu? Imagina. Meu nome é Oscar. Eu estou trabalhando no mundo da agilidade desde 2012, né? E sou agilista desde 2014, né? Então, tenho ajudado em algumas comunidades de agilidade, não só do Brasil, mas de outros países. E sou escritor e evangelizando o pessoal também na agilidade no PMI também. Então, basicamente, o trabalho que eu tenho feito é esse. Obrigada aí pela participação. Então, assim, deixa eu só explicar um pouquinho desse formato. Isso aqui foi uma série que a gente criou, nós do Scrum Aplicado. É uma série de eventos que a gente vai fazer lá no nosso grupo do meetup.com, barra Scrum Aplicado. Se você entrar no meetup.com, busca lá Scrum Aplicado, tem o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E lá você, na verdade não tem, mas tem um link, na descrição desse vídeo, tem um link que vai para um formulário onde você pode enviar sua pergunta. Então, assim, quem está aqui online hoje no YouTube, manda pergunta aí que a gente vai responder também. Mas se você tiver uma pergunta mais específica de um outro tópico que não seja relacionado a trabalho remoto, você pode mandar pelo formulário e a gente vai fazer a seleção dos próximos participantes. Hoje, nós selecionamos 4 perguntas para hoje. Porém, 2 participantes que tiveram suas perguntas selecionadas, elas não poderão participar hoje. E aí vieram a Bruna e a Carmen, tá? E a gente vai começar pela pergunta da Bruna, que eu vou ler agora, e aí a gente passa por ordem alfabética para a Gláucia, depois do G vem o J, depois o O, qual que é? Vem o J. Obrigada. Gente, deixa eu pegar a pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta. E, por favor, vamos lá. Eu vou ler. Não, na verdade, eu queria que a Bruna. Bruna, você pode fazer a sua pergunta? Foi você que mandou, você está aqui, né? Por que eu vou ler? Que louca. Tranquilo. Na verdade, eu trouxe a pergunta baseado bastante no meu contexto, tá, gente? Eu, na verdade, mudei de empresa desse muvucu, né, de Covid. Então, assim, eu comecei a trabalhar no banco, no Itaú, agora no dia 1º de abril, e já comecei remoto, né? Eu já estava remoto na minha antiga empresa, e aí agora na empresa nova, como Scrum Master, de forma remota, enfim. E aí a minha pergunta foi justamente nisso, assim, como eu posso fazer essa facilitação, né, essa atuação como Scrum Master dentro de um time que, na verdade, eu estou aprendendo muita coisa ainda sobre os processos, estou conhecendo todo mundo ainda online, né? Então, como fazer a minha atuação, como melhorar essa minha atuação e poder, de fato, contribuir com o time
de forma remota e ainda nesse meu contexto de ser nova na empresa, nova no processo, enfim, apesar de já conhecer o Agile, já ter trabalhado um pouco com o Agile, mas assim, totalmente full é a primeira vez, né? Legal. Bru, eu acho que nesse momento o nosso grande desafio como Scrum Master é justamente a comunicação, né? E um pouco além da nossa função é a liderança, porque você vai precisar identificar quais são os desafios que os seus profissionais que estão no seu time estão passando nesse momento. Sejam desafios pessoais, desafios restritivos, que pode ser que esteja impactando a atividade deles. Então, para mim, a chave nesse momento para você é a comunicação e você tentar ficar mais próximo possível do seu time. Chame eles para 15 minutos de bate-papo, para você entender os desafios. Busque, como você é nova na empresa, busque toda a metodologia que eles seguem lá, tá? Porque eu sei que o Itaú tem uma metodologia própria de Scrum. Então, busque esse conhecimento. Como você é nova de empresa, busque se aliar bastante ao seu gestor. Isso é muito importante para ele te ensinar o que ele espera de você. E a comunicação é o principal, assim, com o seu time. Você está comunicando, deixar todo mundo engajado para o objetivo que você tem aí, como entrega dentro da sua sprint. Eu acho que essa é a chave e é isso que eu estou adotando no meu dia a dia, tá? E boa sorte. Obrigada. Olá, Bruna. Ótima pergunta sua. E eu começaria dizendo que o primeiro passo você já deu, né? Que é começar a entender o que está acontecendo dentro dessa nova empresa. Eu costumo dizer assim, primeiro a gente tem que entender em que caos que a gente está se metendo. Quer saber se ele vai ser grande ou se ele vai já estar numa forma de organização. E acho que o primeiro grande ponto é conseguir entender quais são as dinâmicas desses projetos que estão acontecendo dentro da organização, tentar identificar os principais agentes envolvidos, né? Quem são os stakeholders, quem são os donos de produtos, quem que é a sua equipe. E, claro, como você está entrando dentro de um processo novo, para você começar a realmente ser um facilitador, você tem que buscar da sua equipe o que ela já consegue entregar de valor, como que é a dinâmica dela de trabalho, e, a partir daí, começar a aprimorar essa sua atuação como uma facilitação, né? Eu comecei a entrar questões de dinâmica de entregas, comunicação da equipe, inserir as cerimônias, porque sem entender tudo isso, vai acabar causando mais um impacto de mexer numa equipe que tem uma certa movimentação, já tem uma certa habilidade, já está dentro de um processo, então vai ser um impacto maior. Eu acho que primeiro é tentar entender o contexto, tentar agir nos projetos que daqui a pouco você vai pegar projetos que já estão em andamento e tem que dar retorno, então dar respostas alinhado junto com os product owners, ver quais são essas prioridades, tentar manter esse equilíbrio, tem que ir respondendo, enquanto isso absorvendo essa dinâmica, entendendo como a equipe trabalha, criando um laço com essa sua nova equipe, daí sim você vai ser aceito e começar a conseguir aplicar boas facilitações e deixar um ambiente para que o seu time Scrum ele consiga realmente entrar numa linha e você também entender o que a empresa e os projetos esperam de você aí. O que a Glaucia e o Jonathan falou é realmente muito importante, né? Você, Bruno, vai realmente pegar projeto que já está em andamento, né? Você vai ter que ter um tipo de postura, um tipo de ferramenta, e se pegar um projeto novo também, vai pegar outro tipo de ferramenta. Mas o que a Glaucia falou é uma coisa muito importante, que é a comunicação. Independente se você é um agilista, um Scrum Master que começou agora na empresa ou já está há um certo tempo, a comunicação ela tem que ser essencial, porque você precisa realmente se comunicar com os stakeholders, se comunicar com o time de governança.
aos gerentes, PMO, PO e por aí vai. Porque uma preocupação deles muito grande agora é esse período que nós estamos agora, home office, está todo mundo dentro de casa, o time continua performando da mesma forma? Aí é uma forma de você conseguir responder. Então, não sei se a gente vai conversar sobre ferramentas aqui, falar algumas, né? Então, você ter algumas ferramentas, aqui, como o dashboard do Gira, por exemplo, se você usa o Gira, você ter esse dashboard, mostrar a velocity do time e mostrar outras métricas também, para deixar esse time de governança mais sossegado, vai ser bom. Então, o que a Glaucia falou, o Jonathan falou, é muito importante. A comunicação, você conseguir saber o time que você está, conversar com eles, conseguir sempre conversar com o time de governança, estar sempre alinhado com eles dia após dia. Essa conversa tem que ser diária. E você deixar eles mais calmos, mostrando para eles que o time está conseguindo performar ainda. Tá? Eu sei que você começou agora, mas se você puder, um exemplo, conseguir pegar a velocity do time, se for um time que já está performando, pegar a velocity dele, e nesse período que nós estamos já de quarentena, que acho que já faz 50 dias, e conseguir pegar o tempo, pegar as métricas também, vai ser bom para deixar eles mais tranquilo, mais calmo. Legal, obrigada. Obrigada, Oscar. Bruna, do meu lado, do meu ponto de vista, assim, o que eu digo primeiro, de todo o coração, você tem que focar na construção, assim, além de tudo que a Glaucia já falou, o Jonathan, o Oscar, que são extremamente importantes, tópicos importantes, eu adicionaria a construção da confiança. O momento que você entra numa empresa, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, eles leram seu currículo, alguns participaram do processo seletivo com você, nem todo mundo te conhece. É fazer network, é construir confiança. E como a gente faz isso? Cara, convida para almoçar, convida para tomar um café. Ai, eu sinto tanta falta do cafezinho no Brasil, daquela esquina do café que tem na empresa, né? Na cozinha, ou, né? É fantástico isso. E eu sei que no Itaú tem bastante cafeterias espalhadas, então você vai ter bastante opção. Então, assim, essas pequenas coisas para você construir confiança primeiro. E entenda quem são as pessoas, marca reuniões de, no máximo, 30 minutos de conversas face-to-face, one-on-one, onde você se apresenta para a pessoa, você explica, né, porque, como eu te falei, nem todo mundo conhece a gente, né, e a gente tem que lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, a gente acha que, né, a gente esquece mesmo, que as pessoas não conhecem. Então, é importante você se apresentar dependendo, vamos supor que você tem 3, 4 times. Eu vou focar, eu vou pegar os tech leads primeiro, ou então vou falar com os POs primeiro, vou falar com os developers de back-end, e aí você prepara uma lista de perguntas que no máximo 3, porque você não pode fazer também reuniões muito longas, né, porque você está se apresentando, e a pessoa tem que dar o tempo dela para você, né, a pessoa tem que se disponibilizar. Então, é importante considerar no máximo 45 minutos, dependendo da posição da pessoa, se é uma posição de gerenciamento, por exemplo, e além dessa questão da construção de confiança com a sua rede próxima, tentar também, aos poucos, depois de 1, 2, 3 meses, começar a integrar com outros departamentos, depois que você já apresentar um resultado com seus times, porque quando você está ali, fazendo o one-on-one, você está entendendo as dores, tá? Você está entendendo as dores, você está entendendo os problemas, você se entrega, você se abre como pessoa, você se abre como coach e fala, eu estou aqui para te ajudar, você pode confiar em mim, pode me usar para o que for necessário. Tenta descobrir os conflitos e atua imediatamente nisso. E aí, com base nessas informações que você pegar nessas conversas de café, de almoço, que é muito... Você não precisa pagar almoço para ninguém, tá? Você não precisa. Isso não
totalmente desnecessário. Se a pessoa quiser pagar, ok, é uma gentileza. E aí você, a partir do momento que você começa a conversar, você começa a entender as dores, e aí outra coisa, durante a retrospectiva, porque você vai para uma retrospectiva, você já sabe mais ou menos quais são os conflitos dentro dos times, e você já sabe quais são os problemas mais ou menos, e aí na retrô você vai pincelar aqueles tópicos que você quer resolver. A partir da hora que você começou a resolver um conflito, ou se você resolveu um problema, aí a confiança vai crescer, e as pessoas vão realmente se abrir mais e começar assim, a entregar mais a te dar mais abertura, né, para isso. Eu não sei se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Gláucia, Oscar, Jonathan, ou até mesmo você, Bruna, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que Ô, Pode falar, desculpa. não, fala, pode falar, Bruno. Não, eu ia só pontuar que realmente, assim, é muito... além do desafio de já te mudar de uma empresa, de ramo, enfim, e ainda ser tudo online, né? Eu basicamente não consegui. Essa parte do criar confiança é muito difícil, né? De você ter um feeling, de você saber se, né, o jeito que você escreveu no chat, se tá ok ou não, se vão entender de um jeito ou outro, né? Porque as pessoas não sabem como que eu geralmente sou, né? Então a gente acaba pode fazer uma leitura errada. Então isso para mim que tem sido um pouco difícil. Eu tenho tentado fazer isso, de sentar, conversar com cada pessoa, entender um pouco, entender o que cada um faz. Mas realmente, assim, eu acho que tudo que vocês falaram é um pouco do que eu já estava imaginando, queria realmente entender se esse é o caminho mesmo. E estou tentando, né? Mesmo que online, Agora... conhecer o pessoal. Eu acho Oscar. que... Desculpa. Vamos passar para o Oscar. Pode falar, Glaucia. Tá bom. Não, pode falar, Glaucia, depois eu falo. Então, é o seguinte, não, só para falar que uma coisa para conquistar confiança nesse momento assim remoto, Bru, o que você pode fazer é tentar se aproximar do seu time, como eu falei. Ali você vai ter a oportunidade de identificarem até os gaps que eles têm e o conhecimento que talvez você possa contribuir com eles. Isso você começa a ganhar uma confiança do time, ele começa a enxergar valor na sua atuação. E o fato de você estar remoto é muito legal porque te dá essa flexibilidade que é muito melhor do que quando você está dentro da empresa que você é acionado o tempo todo. Então, pense em estratégias como essa. Identifique se eles têm a visão de ferramenta, de processos, como você pode contribuir com eles. Faça um apanhado de dores que o time tem, para que você possa endereçar para as pessoas que podem estar ajudando a galera. Eu acho que é dessa forma que você consegue conquistar confiança aí de uma forma remota, sem necessariamente estar ali com a pessoa, entendeu? Perfeito. Legal. Uma coisa, um tempo atrás eu trabalhei também como consultor ágil, então acabei trabalhando bastante com alguns times, né, que seja de software ou não, e também relacionado bastante com o time de governança. Então você acaba criando várias ferramentas. Uma coisa que você pode fazer também, Bruna, é um ADKAR. O que seria isso? Você pegar as dores do time, pega a dor do Scrum Master, pega a dor do PO, a dor de um gerente também, né? Do gerente de projeto, o gerente do produto, não sei qual é o seu que está trabalhando no projeto. Você pega essas dores, anota e você coloca ações para essas dores. Seja você estando online ou não. Você pode usar um Excel mesmo. E aí, só o fato de você estar pegando essas dores e colocar ações, você vai ver que o pessoal fala, puxa, que legal, ninguém nunca pegou nossas dores, né? E anotou e colocou as ações, né? Sempre feito no geral, a pessoa chega e não faz esse tipo de coisa. Então, quando você pega, você usa o ADKAR, que é o ADKAR, tá? Você pega um Excelzinho mesmo, você coloca as dores de cada uma das pessoas, pega as dores do Scrum Master, pega a dor do PO e pega a dor de alguém do time de governança que tem a ver relacionado com a C-Squad. Pegando a dor individual de cada um, você coloca lá ações para cada um. Quando você for conversar com
com PO e com gerente, né? Você pode usar um discovery, que é uma escutativa. Você faz algumas perguntas, né, que a gente chama de perguntas abertas, e nunca nessas perguntas abertas você começa com porquê, tá? Então, quais são suas dores? Quais são a sua expectativa em relação ao ágil? O que precisa melhorar? E você sempre escuta, tá? O que você identifica, como você se identifica o seu tipo de liderança, o que você acha de X coisa, entendeu? Então, no que eu falei, você nunca fala o porquê. E você sempre é escutativa, escuta e depois você vai anotando, para depois você, mesmo você sabendo a solução, primeiro você escuta, anota para você conseguir anotar depois as ações, tá? Com isso você vai conseguir fazer o que a Glaucia falou, a relação comunicação, essa confiança também que a Isis falou, tá? Você vai acabar, um pedaço você vai acabar ganhando eles dessa forma, tá? Porque é difícil você ver um agilista entrando e pegando as dores individuais do Scrum Master, dores individuais do PO e do gerente, e você anotar isso, transformar em ações e depois mostrar essas ações. Então, isso vai mexer com o psicológico deles, isso vai trazer uma diferença para você, tá? Legal. Vou Fantástico. experimentar. Acho que só para fazer uma finalização nessa linha, na minha experiência, uma das ações ou relacionamentos que mais causaram assim essa relação de confiança é um pouco disso que a Glaucia e o Oscar comentaram, e uma das, acho que, cerimônias mais importantes, que é para trazer esse relacionamento com o time, é realmente ter as reuniões diárias, que é ali onde o time vai realmente transparecer tudo o que está acontecendo, o compromisso de um com o outro, e como um facilitador, realmente é isso aí, é o trabalho de escuta, entender os impedimentos e tomar as ações para poder ajudar aqueles impedimentos. Então, depois daquela dele, ter as diretivas, e vou lá e vou chamar o membro do meu time e vou dizer, vem cá, deixa eu te ajudar nesse impedimento. É algo relacionado ao quê? A uma outra área? É algo relacionado com outro membro do time? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos criar esse canal de comunicação. Então, quando o time percebe que você está ali para ajudar, para realmente facilitar o trabalho, para que ele possa ser mais produtivo, tudo isso vira uma motivação, vira um relacionamento, e o time começa a entrar numa harmonia, e essa relação de confiança ela vai sendo natural. E daí você ganha espaço para projetar e começar a fazer outras ações dentro desse seu trabalho de facilitação. Uhum. Legal, pessoal. Obrigada aí pelas dicas. Anotei tudo. Que ótimo. Que bom que você anotou, porque eu vou precisar disso para passar para o pessoal que está assistindo a gente. Que é só agora que eu comecei a anotar as coisas, gente. Mas eu queria só acrescentar mais uma coisa. Dá para fazer café virtual também, tá? Isso é legal para o pessoal que está trabalhando, todo mundo que está trabalhando remoto, né? Eu tenho marcado muitos cafés virtuais, né? E aí eu faço meu café aqui, a pessoa faz o café lá e pronto. A mesma coisa, almoço virtual, né? Uma coisa que eu estou fazendo também, a gente tem um budget mensal para eventos. Aí agora nós estamos organizando eventos remotos e a gente pede comida online e usa o budget do evento, que é o evento de time, aí a gente usa esse budget para... Aí, então, a gente come online juntos, né, e também a gente está fazendo muito game online. Eu acho que tirar um pouco o foco, a gente tem que lembrar que nós estamos passando por uma situação extremamente indesejada, extremamente out of control, totalmente fora do controle, que a gente não tem como agir no sentido de controlar a situação. O que a gente tem que fazer nesse momento, a gente já sabe que são seguir as orientações, né, governamentais. Então, quanto mais você tirar o foco disso, né, é muito bom também para a saúde mental das pessoas, para a saúde mental do time, e para a gente se sentir integrado, né, que a gente está separado um do outro e tudo mais. Então, assim, um evento, gente, não custa nada a gente, fazer um game online, jogar stop. Eu estou jogando stop. Eu tenho brasileiros no meu time, a gente adaptou, e o meu desenvolvedor, ele criou uma planilha jogando stop online.
a gente perde de todos os nativos, né, que os English native speakers, que são os que nasceram falando inglês, então, assim, eles dão de lavada em todo mundo, mas eles estão adorando, porque ninguém conhece esse jogo. E no Brasil é muito popular, só que aqui ninguém conhece, então a gente criou uma planilha, eu posso até compartilhar essa planilha, eu vou pedir para ele me mandar, e aí o Excel calcula lá, tem os scripts para calcular quem está ganhando e tudo mais, e a gente está fazendo isso. Tem outros jogos online também. Ontem nós tivemos, eu também posso mandar esses jogos. Desenvolvedores adoram jogos online, né? E é uma boa forma da gente dar risada, né, do momento que a gente está passando aí. E também pensar na saúde mental das pessoas. Eu vou dar uma olhada no chat. Vocês têm alguma coisa para acrescentar com relação a esse tópico? Bruna, você já tem as ferramentas online? Você já está trabalhando com ferramenta online com o time? Por exemplo, fazendo as dailies, fazendo retro, review, retro e outras coisas mais, tudo online? Você já tem essas ferramentas já ou não? Sim, algumas beleza. sim, tá? A gente ainda, algumas a gente usa as ferramentas da própria empresa, né, que fornece para reuniões e tudo mais, e também já experimentei algumas para retrospectiva, boards também para montar, né, para tipo fazer um kanbanzinho também. Eu consegui, já dei uma pesquisada em algumas opções. Que lá a gente tinha a questão que, assim, quando eles, antes de vir para o home office, era tudo no Kanban físico. Então, teve que adaptar totalmente, né? Então, assim, pedir ajuda para o Excel na hora que precisa do Excel, enfim, N coisas. E eu também aproveitando para ajudar nessa parte também, que eu já cheguei e aí ainda tem algumas coisas se adaptando a esse momento. Legal. Ótimo. Eu queria agradecer a participação do Carlos Fadu. Ele não está aqui conosco, infelizmente. Essa ferramenta só dá para ter 6 pessoas simultaneamente. Mas ele está lendo o chat e está passando aqui para o grupo no WhatsApp. Obrigada, Fadu. Tamo junto. Eu queria passar para a pergunta da Carmen. Antes disso, eu só queria dar uma olhada aqui no chat. Tem algumas pessoas, tem uma aqui, eu vou mostrar. Olha que legal essa ferramenta, amei. Olha só o que eu vou fazer, vai aparecer aí na tela. Aí, Oscar. E aí, Renato, tudo bem? Bem-vindo! Gente, dá um like aí na nossa página, tá bom? Como é que é? Inscreva-se no canal, por favor. Eu tô tendo que aprender essas coisas. Inscreva-se no canal, aperte o sininho. Obrigada. Tem uma mensagem aqui da Renata Cristina para Carmen. Ela está dizendo que também trabalha na Wipro e no Bradesco. Ai, que legal. Legal, né? Eu tenho um colega que trabalha na Wipro também, eu só não sei se ele está em São Paulo. Eu também trampei no Bradesco. O Bradesco é demais, sensacional. Bom, eu sou nova lá, né? Eu comecei em janeiro. Legal. Antes disso, eu estava no Santander, pela RSI. Santander também é muito legal, aquele ambiente lá, fantástico. Fui lá também. Não trabalhei, mas eu entrei lá e fiquei bem impressionada. Tenho mais boa noites aqui da Herodiane. Bem-vinda. Boa noite. Herodiane, gente boníssima. Silmara. Bem-vinda, Silmara. Sérgio, boa noite. Mandem suas perguntas. Boa noite, pessoal. Eu vou... Aqui tem a Daniela, que mandou uma mensagem pra gente. Que máximo, sou simpatizante. Não atuo na área. Era para dos POs. Eu não entendi muito bem, mas ela tá... Acho que uma hora ela vai atuar na área, né? Bom, quem quiser mandar pergunta no chat, por favor, a gente vai pular para a pergunta agora da Carmen, né? Carmen, você pode ler sua pergunta, por gentileza?
Tá, é um pouco do contexto, né, que a gente está vivendo hoje, né, esse trabalho home office. Então, a minha pergunta é, como otimizar o tempo nas nossas cerimônias, né, seja uma daily, uma retrô, uma planning, para a gente ter uma velocidade melhor no backlog da entrega, das sprints, no nosso trabalho ágil, né, no trabalho remoto. Boa noite, Carmen. Boa noite. Eu acho que primeiro você tem que identificar ali dentro do seu time qual que é a necessidade, por que eles estão, não sei se eles estão gastando mais tempo, pelo que você mencionou, não sei, do que a gente recomenda, né? Mas identificar o que está acontecendo para que esse tempo esteja sendo ultrapassado, digamos assim, constantemente. Algumas coisas que eu, por exemplo, no banco Itaú eu tinha bastante dificuldade porque meu time era muito grande. Eu tenho um dos meus times hoje, também é muito grande, então nós identificamos algumas coisas que a gente poderia melhorar, como, por exemplo, um dia a gente fazia observando o Kanban, outro dia a gente fazia pessoa a pessoa. Então, onde eu estou hoje, eu tenho essa liberdade de alterar um pouco o meu formato de daily de acordo com o que o time quer experimentar. Então, a gente sempre está experimentando alguma coisa diferente para ganhar agilidade e a gente vai identificando o que a gente fez diferente para conseguir essa agilidade. Eu acho que a experimentação é o pulo do gato nesse sentido. Boa noite. Obrigada. Imagina. Como poder otimizar as questões das cerimônias e tal, eu entendo que o primeiro é conseguir entender e deixar muito claro ou facilitar cada uma das dinâmicas, né? Então, quando a gente, por exemplo, hoje na minha equipe, já está muito natural, mas foi bastante esforço, foi bastante falar, repetir, dizer, ó, pessoal, a nossa daily vai começar às 11h30, assim, você fala o que foi feito ontem, o que a gente vai fazer no dia de hoje, qual que é o impedimento, nada mais do que isso. Então tem que ir podando a equipe para que realmente ela fique dinâmica. E daí trazendo as pessoas e fazendo com que isso seja cerimônias naturais e que a própria equipe, ela mesma, ela já vai, daqui a pouco um começa a falar e vai dar vontade. Não, então, peraí, um já quer ver o problema do outro e tecnicamente já quer sair resolvendo. Então, não, pessoal, pode parar aí. Então, aí como facilitador, ele tem que começar a intervir, dizer, não, vamos parar, peraí. Depois da dele, você senta, você conversa, você se ajuda, que bom que já identificou quem que pode ajudar, mas fica para depois. Então, esse é o meu dia a dia. Então, isso realmente é assim, e só acontece diariamente, facilitando, antes da dele, comunicando, criando uma sequência de ordem automática. Então, principalmente nessa dinâmica remota, então, o nosso chat de comunicação, lá a gente já sabe, já tem um membro do nosso time que 5 minutos antes ele já cria a sala do chat e já bota lá, ó, dele, pessoal. Então, 5 minutos antes o pessoal já começa a entrar, e conforme vai entrando no chat, o pessoal já vai dando oi, e já sabe, a ordem que foi dando ali, oi de comunicação, já sabe, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, e assim vai indo, para totalmente tornar dinâmico. Então o time ele já começa a ser funcional, mas isso só vai criando se for estabelecendo essas dinâmicas, essas regras e facilitando para o time, realmente o que é, dizer, não, pessoal, isso aqui a gente vê depois, né? Se o time é muito grande, como a Glaucia falou, daqui a pouco é isso, é separar time, os membros por contexto, para poder otimizar e ficar mais dinâmico, fazer 2 grupos distintos, e daí coisas que têm dependências, unificar depois as informações. Então, algumas técnicas assim, acho que vão ajudar, mas tem que realmente, como facilitador, ir podando e indicando as técnicas e dizendo ao pessoal que vai ter solução, mas aquele não é o momento de falar sobre aquilo em cada uma das cerimônias, né? Obrigada. Eu não sou a facilitadora, tá? Eu participo das reuniões, mas tudo que você falou é o nosso dia a dia
E como a gente já está aí praticamente mais de um mês, né, remoto, a gente está conseguindo ter esse contexto aí de tempo, né, diminuir mais, assim, otimizar esse tempo das reuniões, tá? Tá nesse contexto seu. Obrigada. Legal. Oscar. Bom, o pessoal falou bastante já. A Glaucia falou, já deu todas as dicas, o Jonas já deu todas as dicas. Uma coisa que é legal também é você deixar bem claro, né, que vai ser só até 15 minutos, deixar isso bem claro. Se entrar numa coisa técnica, você fala, pessoal, a técnica vocês podem continuar depois da dele, entendeu? Outra coisa, quando está online, na dele, que você pode fazer também, o seguinte, para otimizar o tempo, seria começar por ordem alfabética. Isso parece uma coisa simples, mas ele traz uma certa prioridade para as pessoas. Então, começando por ordem alfabética, as pessoas ficam mais sensitivas ali realmente a cumprir aquele tempo. Outra coisa, na pergunta, você fala, pessoal, quão próximo nós estamos do objetivo da sprint? Então, com essa pergunta fica mais fácil também das pessoas serem mais diretivas, né? Outra coisa que a gente faz também, que é legal, que eu acho muito bacana, que você pode também incluir isso daí na dele, que dá tempo, é você usar uma técnica de facilitação. Tem uma técnica que é muito boa, que é qual o grau de confiança. Então, qual o grau de confiança que nós temos para entregar o objetivo da sprint? Então, esse grau de confiança é de 1 a 5. Então, 1 é péssimo, 2 é regular. Perdão, 1 é péssimo, 2 é ruim, 3 regular, 4 bom e 5 ótimo. Então, as pessoas vão falar, vamos dizer que você tem 5 pessoas na equipe, eles vão falar, eu acho que é 4, 5, meu grau de confiança. Se for 4 e 5, ok. Se alguém falar 3 para baixo, aí você já corre atrás para realmente alcançar o objetivo da sprint. Com isso, fica muito mais fácil de você realmente entregar todos aquilo que foi compromissado no começo da sprint, de não deixar escorregar nada, entendeu? E se caso escorregue alguma coisa, com essa técnica de facilitação, você fica, como a gente está falando até agora de comunicação, você comunica isso para o PO, comunica isso para o gerente lá da área, que não vai conseguir entregar por conta disso. Ou seja, você consegue ser cognitivo, você consegue antecipar, antever esse tipo de problema, tá? Quem quiser depois eu mostro como é que funciona, é bem simples, dá para colocar, como a gente está falando de online, dá para você criar no Miro, tem o miro.com, você cria lá essa técnica de facilitação, entendeu? E você pode embutir essa técnica dentro da dele. Então, uns 15 minutos dá para todo mundo falar ali, né, o que está acontecendo, e você consegue embutir essa técnica de facilitação também. Obrigada. Muito obrigada pela dica, muito boa mesmo. Acho que vai ajudar bastante aí o pessoal, né, que está nos assistindo. Muito com bom. certeza. É isso aí. Essa questão, o Miro é uma ferramenta que eu usei, a gente não usa isso, ela no trabalho, porque está em homologação ainda. Eu não sei, na verdade, o que está rolando, mas eu usei ela teve um evento online que eu participei com o pessoal do Liberating Structures, do pessoal eu não sei de onde eles são, mas eles são bem famosos aqui, aí no Brasil também, e aí eles fizeram um meetup onde a gente usou o Miro, era um workshop. O Miro é legal, junto com o Zoom fica melhor ainda, porque o Zoom você pode separar em salas para fazer workshop remoto, é fantástico. Então você quebra, tipo, você tem 40 pessoas, você quebra em 3 salas ou 7 salas, e aí o Miro, você cria o board online no Miro, o Miro ele é gigantesco, né? E aí você vai criando salas virtuais e as pessoas vão interagindo. Então, para design também é muito bom. O que eu tenho feito, assim, com o trabalho remoto, os meus dailies, alguns times, eles fazem deles sozinhos, e então eu não participo todo dia, eu vou só quando eu tenho alguma coisa para falar, e aí, quando eu tenho um outro time que tem uma dificuldade enorme com a questão do time boxing, mas aí eu tento participar quando é possível, e aí eu
a gente tem que orientar eles, né, a separar. Quando tem problema com o tempo, né, separar e entender que o dele é só para você ir lá, usa lá o board, se você tem um Gira, se você não tem um board, agora que você está remoto, você vai ter que criar, não tem outra escolha, a gente tem que organizar as tarefas de forma remota, e para isso tem 1 milhão de ferramentas como o Trello, e até o Google tem também, tem uma ferramentinha simples lá, o Excel pode fazer, você pode usar o Excel para fazer isso, você faz até retrospectiva no Excel, dá para fazer. E aí, se você tem o Google, se você já usa o Gmail, você usa os serviços do Google, você pode fazer isso tudo lá dentro. Então, aí com esse time que eles têm um pouco de dificuldade, então a gente tem que ensinar para eles reconhecer aonde é o limite do problema, não do problema, da onde está o limite entre o que eu estou fazendo, o que eu fiz ontem, né? Para uma diferença do que é um problema técnico, do que é uma dúvida, porque a partir do momento, você tem que estar atento a isso, né? Porque senão vai extrapolar o tempo. E aí você tem que identificar se é uma técnica, uma discussão técnica ou se é o dele ainda, né? Então é um dever nosso aí para poder ajudar o time a identificar. Então, assim, isso é com o tempo, e eles vão aprendendo conforme eles vão fazendo. Outra coisa... sobre, assim, eu tenho usado o Jamboard do Google, a gente tem o Google Suite, e eu uso PowerPoint. O PowerPoint, você pode criar seus boards lá para fazer retrospectiva no PowerPoint. E como a gente está remoto, reuniões, não adianta. Se tiver uma reunião que a gente precisa facilitar, que não seja uma reunião nenhum tipo de cerimônia que a gente já está habituado, né, porque muitos Agile Coaches, eles estão atuando também no nível organizacional, a gente não está mais atuando só no time, a gente já está atuando em outras esferas dentro da organização, onde a gente está integrando o gerenciamento de outras áreas, ou cross-team, no caso de ambiente escalado, que é o meu caso. Então, eu tenho que facilitar as cerimônias em outros times de acordo com a demanda, né? Se ele está, tem um time lá da segurança que precisa de uma facilitação, aí a gente se ajeita para organizar. Mas com relação às reuniões que não são dentro do escopo do ágil, que é das cerimônias do Scrum, por exemplo, a gente tem que organizar uma agenda, tá? A gente está online, a gente tem que organizar a agenda. Você sabe que quando você está no escritório, se a reunião é 1h05 da tarde, você tem que estar você pode até atrasar um pouquinho, porque você leva um tempo para chegar, pega o elevador e tudo mais. Mas se você está aí na sua casa, você está sentado em frente do computador, por que está atrasado? Não tem porquê. Né? É só você clicar no botão e entrar na reunião. Então, assim, o que a gente fala isso muito nas retrospectivas. Então, é importante a gente olhar essas falhas. Se você não quer falar naquele momento, usa a retrospectiva. A retrospectiva é o que a gente tem de melhor dentro da agilidade. Sinceramente, meu coração dói quando eu vejo times falando que quer cancelar a retrospectiva. Né? Eu nunca vou falar não, porque eu não decido nada, quem decide é sempre o time. Então, se é uma decisão deles cancelar uma vez ou outra, tudo bem. Mas tem times que realmente não fazem retrospectiva, o que é um problema. E aí, no final das minhas reuniões, como a gente está online, e é aquela coisa, né? Eu sempre coleto feedback, eu tenho essa cultura, e essa cultura é uma coisa que a gente precisa implementar sempre no nosso dia a dia. Desculpa, gente, é que eu tenho um apoio de pé aqui, e eles escapou. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo. E aí, eu tenho essa questão do feedback. Como que você pode coletar feedback imediato depois de uma reunião? Simples. Pessoal, vamos votar de 1 a 5. Quem gostou da reunião? Eu gostei. Foi 4, 5, 2. Aí, assim, tem reunião que eu voto de 1 a 10, porque tem reunião que é mais complexa e tem mais tópicos, né, que são os casos dessas reuniões organizacionais. Mas quando é uma reunião de retrô, eu voto de 1 a 5. Aí quem votar quem votar de 3 para 2 ou 1, eu peço para falar o porquê. Quem votar 4 e 5, tá bom.
Aí quem vota 3, eu falo, mas onde que a gente podia melhorar? O que você acha que a gente pode implementar? Eu não gostei disso, eu não gostei disso. Então, assim, você vai estar melhorando ali também e mostrando que você quer aprender junto com o time e que você quer se adaptar à realidade dele, à necessidade do time, né? A gente tem que lembrar que a gente não é gerente, Agile Coach não é gerente, Agile Coach é suporte, a gente está suportando o time, a gente está embaixo, né? A gente não está aqui, a gente está aqui e a gente está fazendo tudo acontecer de baixo para cima. E a gente tem que empoderar os times para mudança organizacional, para mudança cultural. E aí a retrospectiva é onde entra isso, no empoderamento do time. E a gente precisa mostrar esse valor dessa cerimônia para os times, né? Com relação a planning revisão da sprint, que é a sprint review, a planning é simples, depende do time. Eu tenho time que faz planning em 30 minutos, tem time que já fez planning, nem faz planning, eles criam um backlog, né, que a gente usa o Jira. O Jonathan é um expert em Jira, ele conhece pra caramba, então eu tô até achando estranho que você não tá falando muito do Jira. Eu tô gostando, tô vendo que todo mundo tá usando o Jira aí, vai chegar a minha hora. Meu, aqui todo mundo usa o Jira, meu, aqui na Alemanha é só Jira, é impressionante. Vocês estão dominando aqui. Mas aí a gente tem o backlog, o Jira tem o backlog completo, aí você pode criar um backlog, né, uma pré-planning, vamos dizer assim. Então a gente, conforme vai rolando os dailies, aí o pessoal vai realizando, aí vai se dando conta de algumas tasks que tem que criar, e aí não quer colocar na sprint corrente, vamos adicionar um backlog suplementar aqui, e quando eles vê, já tem tipo um monte de coisa para fazer, é só dar o play lá e pronto. Com relação à velocidade, isso daí já é uma coisa mais difícil de fazer um ajuste estando trabalhando remotamente. Eu acho que o Jonathan talvez tenha uma dica com relação à velocidade, porque aqui dentro da pergunta da Carmen, ela pergunta assim, otimização de cerimônias, backlog e velocidade das entregas nas sprints. Vamos falar um pouquinho da velocidade? Vamos lá, vou lá então. Eu acho que o ponto mais importante aí em relação à velocidade da sprint é justamente trazer a transparência, né? E para trazer a transparência, principalmente quando a gente fala aí de trabalho remoto, muito difícil sem ter uma ferramenta que esteja ali colaborativa para todo mundo, né? Então, quando a gente fala em trabalho remoto, não tem mais como, não. A informação está lá no computador do fulaninho, enquanto o fulaninho junta todo mundo e consolida as coisas. Então, para falar em velocidade da sprint, a gente começa dando a transparência para o time, trazendo o compromisso do time, quando a gente fala planejar e estimar, então trazer o time para entender aquilo, ele entender que o compromisso daquela entrega, ele que tem a solução técnica, ele que deu o compromisso de esforço que tem para fazer aquela entrega naquela janela de tempo, naquele time boxing, né? Então, definir qual que é essa janela ideal, isso vai rodar alguns ciclos até o time realmente conseguir estar aprimorado, saber, não, daqui a pouco a gente botou muito esforço numa sprint, daqui a pouco a gente subestimou muitas coisas, mas isso vai ser trazendo transparência, engajando o time, fazendo com que o time entenda que ele é o responsável pelo entregável, né? Então a gente está ali para facilitar. Uma vez que começar a rodar esses ciclos e conseguir achar esse time, e daí começar a entender, né? Daqui a pouco a gente fala muito, a gente não está sendo entregando dentro de uma velocidade ideal, mas daqui a pouco é o quê? A especialidade que está faltando dentro do time, não, daqui a pouco a gente está recebendo uma pressão para que se bote mais coisa naquela nossa sprint. Então, tudo isso tem que captar, e daí, uma vez que começar a rodar isso, aí as ferramentas, né, elas vêm justamente para ajudar. E daí eu vou começar a medir, deixa eu olhar para minhas 3 últimas sprints, o que aconteceram. Nas 3 últimas sprints, a gente começou a entregar tantos story points, ou quem trabalha com horas, tantas horas, ou quantidade de atividades, quantas atividades. E daí, a partir dali,
a gente começa um próximo trabalho que é o time ver a importância de estimar, de priorizar o backlog, e as ferramentas elas vão ser muito úteis nesse sentido, porque eu vou, a partir de um backlog priorizado, as sprints rodando, a gente vai conseguir enxergar, opa, a gente ainda tem um backlog gigante para frente. Então, baseado, sei lá, nas 3 últimas sprints que a gente tem, uma proporção para entregar aquilo ali, eu já consigo dizer, não, vou precisar de mais 4, 5 sprints para poder fazer aquela nossa entrega de valor. Então, tudo isso tem que observar, experienciar, buscar os porquês, né, que o time não está sendo veloz. Daqui a pouco é algo que positivo, que ali junto com o dono do produto e o facilitador estão forçando a entrar coisas na sprint que o time está tendo que aceitar, essa velocidade acaba sendo comprometida, mas o importante é transparência, engajar o time e conseguir monitorar e medir essas janelas de entrega, e daí vai conseguir realmente pegar onde estão os gaps, e daí o time realmente vai ficar veloz e eficiente nessas entregas. Obrigada. Alguém gostaria de acrescentar algo? Em relação a otimizar tempo também, de falar da planning, uma coisa que dá para fazer para otimizar o tempo, em vez de ficar 4 horas ali na planning, ainda mais online, imagina, sentado 4 horas, o que a gente faz? A gente faz o refinamento, não sei se todo mundo faz refinamento, e no refinamento o que a gente faz também? O PO deixa prontas as histórias, o time ele vê essas histórias que vão ser faladas no refinamento, para meia hora ali para dar uma estudada. Quando eles chegam no refinamento, eles já estão sabendo o que tem que falar, né? O que vai ser o tema do refinamento. Eles fazem 1 hora, uma vez por semana, e já pontuam ali. Quando chega na planning, já está pontuado, dependendo do que for ali, coloca algum critério de aceite, alguma coisa a mais, e ali demora no máximo 1h15, 1h30 no máximo ali a planning. Então, usando essa técnica, você acaba otimizando o tempo também. Bem lembrado. Uma coisa que eu costumo fazer nós fazemos 2 refinamentos lá, entre uma planning, o início de uma sprint e o final dela. Então, no primeiro refinamento, a ideia é que o PO, né, ele já entre ali mencionando o que ele pretende para a próxima sprint. Então, ele fala de uma forma mais macro. E o time tem esse intervalo aí entre o primeiro refinamento e o segundo, para ele fazer análise técnica daquele escopo. E no segundo, nós já saímos com as histórias já detalhadas, com os critérios de aceite bem definidos, já estimados. Então, a nossa planning ela é bem produtiva. E esse desafio fica ainda maior quando você começa a trabalhar com o Dual Scrum. Não sei se o pessoal daqui do chat já trabalha. O Dual Scrum ele consiste... Ele é novo um pouco no mercado. Ele consiste em 2 sprints em paralelo, que é a de negócios e a de tecnologia. Então, você pega toda essa agenda aí que você já tem, que hoje já demora bastante, divide ela ao meio e faz o pessoal produzir na metade do tempo. Então, você acaba, querendo ou não, achando algumas soluções aí para otimizar o seu tempo. Uma tática que a gente começou a adotar foi justamente essa. 2 refinamentos, tentar entrar no máximo de detalhe possível, estimular bastante o time. E eu acho que também você dá um propósito para aquilo tudo que você está fazendo na sua sprint, um propósito que toque o seu time. Isso também é um grande diferencial para a produtividade. Eu acho que essa é a chave do negócio. Legal. Poxa, cheio de coisa boa aí. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Se você tem alguma pergunta a mais, tem alguma outra dúvida, Carmen ou Bruna? Não, obrigada, viu? Foi muito bom. Aí a resposta de todos. Legal. Também agradeço, gente. Acho que até a pergunta da Carmen complementou outras dúvidas que eu tinha também. Bacana. Essa questão do refinamento é importantíssima mesmo, viu, gente? Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Eu parei. Bom, tem várias perguntas no chat.
Agora são, em Berlim, 1h15 da manhã. Mas tudo bem, eu não me importo. Eu gostaria de saber o quão mais vocês têm tempo para continuar. Poderíamos estender, o que nós começamos era 00h20 daqui, então vai completar em 5 minutos, vai completar 1 hora. Vocês têm algum tempo que vocês podem investir a mais aqui? Cláudia, Oscar, Jonathan? Tá. Eu vou, então, deixar rolar, tá? Eu vou rolar aqui nas perguntas. A primeira pergunta, só deixa eu dar um double check aqui, para ver se eu não estou pulando nenhuma. Tá. Eu vou mostrar a pergunta da Natália. Natália Rodrigues Correia. Vocês conseguem ver a pergunta dela? Podem dar exemplos de conflitos que... Isso foi uma pergunta relacionada à resposta que a gente deu para a Bruna com relação a conflitos na identificação de conflitos. Exemplos de conflitos que ela poderia encontrar e opções de solução. Alguém gostaria de responder? Começar respondendo? Eu posso começar respondendo. Obrigada, Glaucia. O grande desafio do conflito, primeiro, é o time ter transparência, né, das questões. Eu acho que tem times que fluem muito bem na retrospectiva, mas existem times que não. Você pode fazer 50 retrospectivas com aquele time, você não vai conseguir descobrir o problema que ele tem. Você só vai conseguir descobrir chamando um a um. E a questão do conflito, eu acho que o segredo é a transparência, né? Tipos de conflito que você pode encontrar. Sei lá, um desenvolvedor tem uma solução diferente do outro que os dois estão querendo brigar pelo mesmo osso, digamos assim. Eu acho que você chamar as pessoas envolvidas no conflito, esse é o modelo ideal, assim, é o que eu costumo adotar, tá? Porque se você tenta resolver um conflito por si só, talvez você tome dores de um lado só e você ignore o outro. Então é importante você colocar todo mundo na mesa. Vamos resolver. Porque eu acho que a base de um time de alta performance é justamente um ter confiança no outro. Se você não tem essa confiança dentro do seu time, você tem que achar uma forma de desenvolver isso. Seja tentando ajudá-lo de alguma forma, seja tentando descobrir qual que é a raiz do problema. Aí você chega com alguma ação geral para o time, mas eu acho que o desenvolvimento da confiança do time, isso é muito importante, e esse é um dos maiores desafios, eu acho, do nosso papel, você ter essa cultura de autogestão, né? Das pessoas se resolverem entre si e que aquele assunto não saia de dentro do seu time, porque senão começa a virar uma bola de neve e você perde totalmente o controle até do clima da sua equipe. Eu acho que tem bastante desafio nesse ponto. Eu acho que uma forma de melhorar é você fazer algumas integrações. Quando eu falo integrações, não é café da manhã com o time, tá? São integrações um pouco mais profundas, que um conheça o outro. Eu acho que você desenvolver empatia é muito importante entre os integrantes do seu time. Eu vou dar um exemplo, tá? No final do ano passado, eu fiz uma retrospectiva. É um time que tem o hábito de falar, tá? Mas eu senti que depois o time ficou muito mais próximo do que ele era. Eu entrei em contato com todos os familiares daquele time, sem que eles soubessem. E eu levei um videozinho dos familiares lá, desejando um bom ano novo aqui em 2020. Eu senti que isso trouxe uma proximidade muito grande entre os integrantes da equipe, porque no dia a dia a gente esquece de perceber que o outro que está ali do nosso lado, ele é um ser humano, né? Ele tem os seus problemas iguais nós temos, assim. Então, eu não sei vocês, né, os outros SMs que estão aqui, mas eu sempre tento pegar para o lado humano. Eu acho que o diferencial da nossa função é justamente esse, é você olhar para o ser humano, entender quais são as dificuldades e limitações dele e tentar desenvolver isso. Perfeito. Eu acho que na minha experiência aí, principalmente um dos principais pontos que a gente pega exemplos de conflitos é
fica bem evidente ali nas reuniões de retrospectiva. Eu tenho me deparado bastante com alguns conflitos, principalmente em relação a isso, as ideias ou as decisões que foram tomadas, que daí começaram a causar algum impacto. Então, eu acho que um grande papel que a gente tem para poder facilitar quando acontece esse tipo de conflitos na equipe é justamente poder trazer para eles e deixar bem claro que aquele momento não tem certo, não tem errado, né? É um momento de aprendizado. Que bom que teve, que está tendo essa divergência, porque daí o time está aprimorando e a gente vai chegar no meio termo, vamos chegar no ponto ideal e a próxima vai ser melhor, e a gente sabe que tudo é um aprendizado. Então, acho que o primeiro grande ponto na relação de conflito, são as pessoas entender que, peraí, a gente está tentando buscar o melhor para que a nossa equipe faça um trabalho com motivação, não passe dificuldade para fazer as entregas. Então, é para ajudar todo mundo. Então, acho que tem que trazer esse sentimento e facilitar dessa forma, né? Que daí você tanto faz com que nesse exemplo da retrospectiva, suas retrospectivas sejam mais eficientes, as pessoas realmente cheguem de coração aberto, não se intimidem uma com as outras por questões, não, isso aqui eu sei, eu vou falar isso aqui, mas vai daqui a pouco comprometer porque veio a ideia de um outro membro do time ali que definiu uma solução em conjunto. Então é uma unidade de equipe, então tem que trazer que ali, acho que esse sentido de não tem certo, não tem errado, é para melhorar, e assim acho que começa a resolver esse tipo de conflito aí como exemplo. Bom, você tem também dois tipos de conflitos aí, né? Que a Natália falou. Eu vou dar dois exemplos aqui. Tem conflitos entre o time, né? Que acontece dentro do time, não entre eles. Não vou falar sobre isso, mas em relação a alguma coisa que está falhando, um problema que já vem antigo, e você tem também problema relacionado a algum tipo de ferramenta. Alguma coisa que não foi pensada e acaba estourando. Então, o que você pode fazer, Natália? Você pode ter uma ferramenta que eu uso, uma técnica de facilitação também que eu uso, que chama de License Learning, né? Ou Feed Forward, que é o futuro, porque a gente tem o War Room, né? Que eu chamo de reunião do capeta. O War Room significa o quê? Por quê? Por que você fez isso? Isis, por que você fez isso? Então é o porquê. Esse outro License Learning é o como. Como nós podemos melhorar? Como nós podemos ajudar vocês? Então, você pode, se for algo técnico, exemplo, tem alguma coisa que está na nuvem e acabou ninguém percebendo, estourou lá a quantidade de espaço que tinha e isso causou um problema muito grande relacionado com o cliente. Isso causou vários tipos de problemas, exemplo. Então você pode usar, tem um board, você pode usar um board chamado ideiaboardz.com. Então lá você coloca ali algumas perguntas, né, para você conseguir ver onde que está esse problema, o que não está bem, né, o que pode melhorar, e você pode colocar também ações nisso daí. Em relação a conflitos relacionados ao time, como foi falado, one-on-one, fazer feedback semanal, você vê quando o time melhorou também, você falar para o time, parabéns, vocês estão indo melhor, entendeu? Isso ajuda muito também, você dá feedback positivo para eles. Você fazer um happiness radar, e como está a satisfação do time, você pode fazer isso virtual, pode fazer isso quando a gente voltar, né, colocar isso no quadro. Você pode fazer um NPS, colocar ali, sei lá, 3 perguntas e saber a satisfação do time. Aí, conforme esse NPS, de 1 a 10, você, depois de, sei lá, 2, 3 sprints, você roda de novo. É claro, você vai fazer algumas ações e roda de novo esse NPS para ver quanto que melhorou, entendeu? Tem problemas também relacionados que são muito antigos também. Você pode fazer uma identificação de problema, mapear cenário. Então, você pode mapear o fluxo de valor. Aí você faz algumas perguntas ali, né? Para ver se também a autonomia do time, como é que está a autonomia relacionada ao time. Você pode fazer isso, deixar o time mais estratégico e menos operacional. Aí você pode bolar algumas perguntas também relacionadas a isso.
e definir o que é sucesso para o time. O que é sucesso para o time se fizer, por exemplo, tal coisa daqui a 3 meses ou 6 meses, entendeu? Então, esse tipo de perguntas, você acaba gerando uma empatia e você acaba tendo várias ações para esses problemas e você vai vendo que vai diminuindo esses problemas. Eu costumo colocar bastante coisa de PNL, que é a Programação Neurolinguística, junto com Ágil. Então, com isso, a gente acaba evitando vários tipos de problemas, como, por exemplo, quando eu falei do feedback, né, do feed forward, que é o Distance Learning, o fato de você escutar as pessoas, colocar ali para escutar, ver o que elas precisam, você colocar as perguntas, o que precisa melhorar e ter ações para isso, isso é uma forma de PNL, uma forma de você fazer uma escuta, de você ver como é que o time está indo. Então, você usando essas ferramentas ajuda bastante. Cria aí um Rapid Radar, um NPS com, sei lá, 3 perguntas, faz um Distance Learning para ajudar o time, faz um mapeamento de cenário para poder pegar onde que está a dor do time mesmo, né? Pega realmente onde que está a dor do time e a dor individual também, né? E você vai criando ações e vai exterminando ou eliminando ou diminuindo essas dores aí. Legal, Oscar. Jonathan? Obrigada. Oi? Você já respondeu? Você quer responder essa pergunta da Natália? Eu acho que eu falei, estava no mudo aqui, acabou não falando, mas vamos lá, vou responder sim. Estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. O que eu tinha comentado em relação a conflitos, pelo menos nas últimas experiências que eu tenho tido, aí, alguns exemplos que eu tenho percebido, alguns conflitos principalmente nas reuniões de retrospectiva. Então, somente ali onde você vê que o time começa a se sentir inibido por uma questão de que algum ponto que vai ser comentado eles começam a pensar que vai interferir porque veio de a ideia de um outro membro do time, foi uma decisão que tecnicamente foi escolhida daquela maneira. Então, acho que quando nesse tipo de exemplo, quando começa a ter esse tipo de conflito, o importante é trazer para o time que aquele momento ali não tem certo, não tem errado, é justamente para poder melhorar. O que a gente pode fazer de melhor? Para justamente o time poder chegar nesses alinhamentos de coração aberto e conseguir saber que o que está sendo alinhado, o que está sendo comentado ou desenvolvido, ou o que foi feito, justamente ele vai sofrer melhoria e a gente vai tomar várias decisões erradas até se aprimorar e chegar no melhor ou no meio termo, né? Não existe o melhor, a gente chegar no meio termo que é o que é mais eficiente para aquele momento. Então, acho que lidar com algum desses tipos de conflitos aí, acho que o mais importante é trazer para o time que aquele é um momento de transparência, é um momento de que não tem certo, não tem errado, e que a gente está ali para poder realmente entender o que são esses gaps e poder sair dali com uma solução melhor para que nas próximas a gente passe menos dificuldade. Então, o time como uma unidade, entender que aquele conflito ele tem que ser entendido e tem que ser absorvido para que no próximo cenário a gente possa fazer melhor, né? Então, acho que um pouco nesse tipo de cenário, como lidar com conflito e a perspectiva de como resolvê-lo. Legal. Eu vou responder essa pergunta porque eu gosto bastante de resolução de conflito e comunicação não violenta. Eu acho que isso está meio relacionado. Então, eu tenho... Todo mundo já ouviu falar em Cynefin, né? No Cynefin. Né? Então, assim, vou dar um exemplo de conflito que eu vivenciei. Estou desenhando o Cynefin aqui. Eu tive um time que estava com problemas culturais, né? A gente está aqui num país que tem uma mistura de pessoas de várias nacionalidades trabalhando juntas.
E conflitos culturais são muito comuns, e isso não é só aqui no Brasil também, porque o Brasil é um país continental e nós temos pessoas de diferentes estados com diferentes visões, diferentes perspectivas. A Bruna caiu, ela deve voltar daqui a pouco. Então, assim, eu estava com um conflito puramente cultural, e aí eu fui lá, né, a gente era um time que não estava aqui na cidade que eu estava morando, agora eu moro em Berlim, não estava em Munique, no caso, e aí eu apliquei Kinef. Então, um exemplo, era um conflito de um time que não estava aceitando a proposta do outro time, e esse outro time achava que esse outro time tinha que fazer do jeito que estavam definindo e não tinha integração no processo de decisão. E basicamente, vocês vivem isso também, que vou dar um exemplo, front-end com design. O pessoal de design decide as telas, decide tudo, o pessoal do front-end, eles têm um conhecimento de front-end, eles têm um conhecimento de design, mas o pessoal de design, não, é assim que tem que ser, porque assim acabou. Às vezes eles são flexíveis, mas nesse caso, da minha experiência, não era a situação, tá? E aí teve esse conflito, e eles começaram a falar comigo. E assim, eu não descobri, eu não sabia, porque ninguém falava. Aí é que tá a confiança, que é o que eu falei no começo. Quando as pessoas confiam em você, você não precisa de retrospectiva, você não precisa de cafezinho, você não precisa de nada. Eles vão chegar e vão falar assim, Isis, está tendo isso, isso, isso. Vão te mandar um Slack, uma mensagem e vão te falar. Preciso conversar com você. Então tá, aí o Dev me abordou e falou, não tá rolando, tá, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vamos usar o Kinef. O Kinef, o que é? Você tem lá sim, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora. Tem o simples, complexo e complicado. Complicado. Aí, você tem essas áreas aqui. Eu vou mostrar aqui na minha tela, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse é o gráfico, né, do Kinef. Então, você está vendo aqui que tem complexidade e acordo. Tá vendo? Complexidade e o acordo. Então, quanto mais alto o nível de acordo e de complexidade para resolver um problema, você coloca o post-it aqui no simples. Então, você tem lá, você vai dar 5 minutos para eles, eu estou falando da opção de solução aqui. Você vai dar lá 5, 10 minutos, vamos falar qual é o problema. Quais são os problemas que a gente tem? Quais são os problemas? Deu 5 minutos, beleza, agora vamos classificar. Aí você desenha esse board aqui, aí você pede para o time colocar, vocês acham que aí você fala, esse problema XPTO, vocês acham que o nível de acordo é simples? A gente consegue ter um acordo entre nós? E a complexidade da solução desse problema, ela é simples? Aí você coloca aqui. Se é uma complexidade e é um acordo que é fora do nível do time, por exemplo, envolve alguém de fora do time, ou envolve uma ferramenta, ou envolve uma solução que é independente do time, que precisa de pessoas que não estão ali no momento, então você pode mais ou menos colocar como complexo ou complicado. Aí você põe o problema nessa área. Se é um problema que é totalmente fora do controle, que precisa mudar a cultura, mudar a organização, aí você põe no caótico, que aí você vai levar mais tempo para resolver, mas você vai ter que resolver. Como o time, né? A gente não tem que resolver problema. O time, a gente ajuda o time a resolver o problema, né? De certa forma, a gente resolve o problema também. Mas esse aí é uma técnica que eu tenho usado muito em resolução de conflito e, assim, eu recomendo bastante, eu sempre falo isso, o livro Comunicação Não Violenta e a escutatória, que é o que o Oscar falou. Escutatória, eu tenho praticado muito isso, tem um livro também que eu estava lendo, eu esqueci o nome agora, mas a gente vai mandar tudo por e-mail lá para o pessoal que está no grupo do Meetup. A gente vai mandar um e-mail resumindo tudo que a gente falou aqui das ferramentas, dos livros. E o pessoal sabe que a gente manda mesmo. Então, por favor, se você não está no grupo do Meetup, meetup.com, o Carlos Fadu vai colocar o link aí no chat. Vai no grupo, se inscreva no nosso grupo, que você vai receber o e-mail com essas dicas todas, tá? Esse foi um exemplo aí. Eu vou passar para a próxima pergunta, se vocês não tiverem mais nenhum comentário. Tá? Bom, aqui tem uma pergunta da Herodiane. Agora são 8h34, é isso?
Vamos seguir? Sim. Então tá. Gente, na hora que vocês fizerem, vocês avisem, tá? Por favor. Herodiane Silva, a gente trabalhou junto, eu e ela. Nós trabalhamos em Cuiabá. Quais os meios para se ter uma comunicação diante desses projetos que estão em andamento e como se integrar aos times de maneira remota? Eu acho que a gente já falou um pouco dessa integração dos times, né? Dessa comunicação. Quais as ferramentas seriam e pode-se promover um workshop bate-papo? A ferramenta do workshop eu acho que o Miro é bastante interessante para isso, né? Até o próprio Jamboard do Google, mas alguém tem alguma outra ferramenta de workshop? Eu, assim, estou fazendo OKR, estou fazendo um workshop de OKR, de missão e visão, usando o Jamboard. Mas vocês têm alguma ferramenta aí? Sim. Como é o nome dela, perdão? Eu tirei porque senão vai ficar cortando muita tela. É Herodiane. Ah, não, tá. Herodiane, tá bom. Então, ferramentas para promover workshop online. Isso, vamos responder pode... essa daí. Tá. Obrigada. Então, o que ela pode usar online? Ela pode usar o Kahoot. O Kahoot são perguntas ali, você faz com o time em 5 minutos. É muito legal, a gente usa o Kahoot em workshop, com o time, para poder melhorar o entendimento do time relacionado ao ágil, a entrega de valor. Nós já usamos também, quando fomos entregar um produto novo, a gente usou o Kahoot, né, para o pessoal ir da área de negócios também se descontrair um pouco, né? Então, 5 minutinhos. O Kahoot é uma maneira de online, você fazer com o time, você pode fazer na Retro. Começou a Retro, faz o Kahoot ali, tá? É o kahoot.com. Então, o Kahoot você pode usar para você fazer uma dinâmica online rapidamente com o time. Você pode usar também o Linkoff pelo celular, até a Isis conhece. Então, o que acontece? Manda o link para a pessoa, manda um link ali no celular. Algumas pessoas, você pede para as pessoas colocarem ali as perguntas que elas querem conversar sobre o assunto, e ali você conversa sobre o assunto, conversando e conversado. Então, coloca ali um tema que eles querem falar e 4 minutos, vocês conversam por 4 minutos. Se gostarem, continua. Se não gostou, vai para o próximo tema. Se gostou, continua mais 2 minutos, aí vai para o próximo tema. Aí você tem um Linkoff, né? linkoftable.com. Então, essa é uma outra que você pode usar também online para você conversar com o time, melhorar a expertise do time, descontrair o time. Então, dá para fazer até em meia hora também isso daí, tá? E é muito legal. As que eu tenho, assim, que dá para fazer, que a gente está fazendo mesmo, são essas duas aí. Você pode repetir, outras, né? O Linkoff e o Kahoot? É o Kahoot. Kahoot, tá. Como que escreve? C-A-R-R-U-T? É K-A-H, 2 Os, T.com. Kahoot.com. E o Linkoff é o linkoftable.com. Tá. Estou mandando nota para a gente mandar um e-mail, pessoal. Mandei o link aí, pessoal, para vocês entrarem no nosso grupo do Meetup, tá? Legal. Alguém mais? Glaucia ou Jonathan ou até Carmen, se vocês têm alguma ferramenta efetiva para o workshop? Lá na empresa nós utilizamos mesmo o Google, né? As ferramentas do Google mesmo. O PowerPoint do Google, digamos assim. Nós utilizamos o Hangout também para apresentação, interações e tudo mais. Então, a gente não utiliza nada muito elaborado. Legal. A Bruna voltou. Bem-vinda de volta, Bruna. Nós estamos respondendo as perguntas do chat agora, tá? Jonathan, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que em relação a workshop e ferramentas, lá na empresa a gente utiliza o Rocket Chat, né, que é o nosso canal de comunicação oficial, e acho que integrado com ele a gente utiliza o Confluence, que daí o Rocket Chat ele vem para justamente
ser feita ali a apresentação, o compartilhamento, né, de tudo. E o Confluence a gente utiliza como uma técnica que é para todo workshop a gente tem que ter uma pessoa responsável por fazer o registro de participação daquele workshop, elencar os temas e depois, de forma colaborativa, os demais participantes vão incrementando o conhecimento e de forma online mesmo, registrando o que foi aprendido, aprimorado naquele workshop, para não ficar só um registro vago ou algo falado em apenas em um canal de comunicação ou um chat, né? Então essas duas técnicas a gente tem utilizado, e daí é bem bacana que depois o pessoal pode ir lá e rever o histórico e reconsultar ali aquele aprendizado. Legal. Obrigada. Só queria acrescentar, desculpa, gente, eu queria acrescentar que depois que você joga os post-its aqui, no board virtual lá, que você vai fazer com o seu time, você tem que pensar na solução, tá? No acordo, como solucionar, não sei se eu falei isso, né? Mas tudo bem. Sair, tipo, com uma ação, né, de mudança. Ai, minha cabeça tá a milhão, gente. Nós estamos ao vivo, já tem 1h30, e posso fazer outra pergunta? Vocês querem passar para as considerações finais aí? Por mim, pode vir mais uma pergunta. Mais uma pergunta aí. Tá. Beleza, eu vou passar aqui, eu vou mostrar rapidamente essa, eu acho que nós já respondemos também, que é a questão de conseguir confiança das pessoas muito fechadas e desconfiadas. O que eu posso dizer para você, Armando Correia, a gente tem até o mesmo sobrenome, o meu é Filipaldi, mas eu acho que o seu não é Filipaldi. Enfim, cara, posso dar uma palavra para responder isso? Resultado. Dá resultado para essa pessoa que ela vai confiar em você uma hora ou outra. Ela não vai... Pessoas muito desconfiadas, eles nunca vão falar assim, confie em você. Nunca. Eles vão ficar na dele, as pessoas... Ela vai ficar na dela, ele vai ficar na dele, mas quando você precisar, essa pessoa vai te ajudar. E aí que é onde essa pessoa vai demonstrar confiança. Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Por favor. Eu acho que confiança você pode conquistar sempre contribuindo com a pessoa, né? Entregando algum valor para ela. Então, é tentar ajudar ela de alguma forma. Essa é a minha... É isso que eu pratico. Eu também vou bem nessa linha aí, que a confiança, ela se estabelece em você conseguir demonstrar para outra pessoa que você está ali para ajudar, né? Para fazer com que o dia a dia dela se torne mais fácil. E daí você buscando e ajudando e mostrando isso, né? De forma transparente, sem nenhum outro detalhe externo, interferência, realmente isso vai fazer com que essas pessoas naturalmente elas entrem dentro desse ciclo, quebrem essa desconfiança e daí comecem realmente a se sentir mais soltas dentro da equipe e naturalmente isso vai acontecendo. Bom, eu costumo colocar técnicas de PNL em várias situações. Essa é uma delas, né? Para poder minimizar ou até nem acontecer o problema, né? Mas em relação a essas pessoas, Armando, que estão muito fechadas, desconfiadas, é você ir uma a uma dessas pessoas, conversa com essas pessoas, vê o que ela gosta, olha o Facebook delas, vê se você gosta das mesmas coisas, sei lá, o esporte, fotografia, animal, viajar, e vai conseguindo quebrar o gelo com essas pessoas relacionado a isso, a criar essa empatia. E foi que a Isis também falou, o resultado. Mostra o resultado ali para essas pessoas, mostra também o resultado do time, pro time de governança também. O time falou, puxa, que legal, que bacana, a gente está trabalhando para caramba e ninguém vê o que a gente faz. Bom, eu costumo dar o CUDO para o time, né, os CUDOs,
Mas não aquele codo que você dá toda sprint. Eu faço um especial, né? Eu faço um diferenciado. Eu faço em forma de carta, vou na gráfica, faço um negócio legal e dou ali o codo quando realmente o time ele faz uma entrega legal. E nisso é bacana, eu coloco um chocolate junto, levo o time para fazer uma retro no Starbucks, no Café da Vida, vai criando simpatia, vai tirando esse tipo de... criando mais confiança dessas pessoas que estão mais desconfiadas, fechadas, né? Então essa é a dica que eu dou para você. Resumindo, né? Bruna ou Carmen, vocês queriam partilhar um pouco da experiência de vocês com relação à confiança? Gostariam? Bom, eu acho que a confiança tem tudo a ver com o que você falou, né? O resultado e um pouco de você se aproximar mais da pessoa, conhecer mais, entendeu? Não vou falar assim uma amizade, mas conversar mais com a pessoa, que aí eu acho que a confiança parte daí, né? Desse ponto de vista. É você trocar ideia, entender as dores, os motivos, por que está muito fechado, por que não está. Porque às vezes eu me coloco nessa situação de estar fechada e não abrir muito o problema que está acontecendo. Então eu acho que a confiança parte desse ponto, entendeu? É você ter o resultado, passar o conhecimento que você sabe para aquela pessoa, ela poder confiar mais em você e ela também te retribuir com o resultado. Esse é meu ponto, tá? Bruna? Eu acho que todo mundo colocou aí pontos que são cruciais mesmo, assim, né? E eu também vou muito nessa linha do resultado, e também de sempre trazer essa ideia do tamo junto, Ela né? tá Não tô falando ali e para não tá saindo. cobrar. Foi eu. Oi, estão É me ouvindo? você. Oi. Igual a Agora eu mim. escutei. Agora então tá bom. Eu estava dizendo que eu acho que todo mundo colocou tudo que é muito importante, assim, né? E eu também geralmente sigo mais nessa linha Não do. tá saindo o som dela. Mas Ninguém tá me eu tô ouvindo? ouvindo. Eu consegui escutá-la. Também. Ah, é? Pode ser o seu. É. Eu acho que tá. Pessoal do chat, se puder mandar um alô, eu tô ouvindo. Estão ouvindo? Pode, pode continuar. Tá, então, mas é basicamente isso, assim, também. Eu acho que a ideia da confiança está muito baseada mesmo até nesse nosso posicionamento de tamo junto, né, com o time. Eu acho que trazer essa ideia que a gente está ali do lado para apoiar, né, não é para cobrar, não é para apontar, não é nada disso, mas que a gente está ali do lado para passar o que tiver que passar, para ajudar no que tiver que ajudar. E claro que, no fim das contas, o resultado que a gente trouxer com essa ajuda, com esse apoio, acaba consolidando mesmo essa confiança e que eles podem, de fato, contar com a gente, né? Então, eu também tento trabalhar mais nessa ideia de mostrar que a gente está junto. Tamo junto, conta comigo, é bem assim. Legal. Essa questão do que o Oscar falou, cara, de fazer retrô e fora, fazer off-site, isso é importantíssimo, né? E agora que a gente está remoto, a gente está trabalhando de casa, a gente não pode fazer eventos, né, coletivos. Pelo menos aqui em Berlim, você não pode sair na rua com mais de 2 pessoas no máximo só. Então, eu queria sugerir também, se vocês tiverem como, igual do Kudos, né? Isso daí é uma coisa que eu fiz quando eu comecei com um time novo, então eu faço muito, eu faço isso aí quando eu tô integrando no time, né? E aí a gente foi num restaurante, mas eu acho que, por exemplo, você pode conseguir um voucher de alguma coisa online, nem que você pede um budget para isso, uns R$100. Gente, tem tanta coisa que dá para comprar de jogo online, descobrir o que seu time gosta, né? Poder oferecer algum livro, ou então fazer uma troca de livros.
Tem tanta gente que pode doar coisas também, né? Então, vamos ser criativos nesse ponto, para poder, por exemplo, alguém que tem um conhecimento que é totalmente fora do trabalho, por exemplo, uma pessoa que sabe um pouco de yoga, eu quero construir a confiança nessa pessoa, e eu vou falar para essa pessoa, poxa, você não quer dar uma aula de yoga para a gente online? Você não quer dar uma aula de pilates? Ou então você não quer ler uma poesia? Você escreve, você gosta de um livro, compartilha com a gente. Essas são essas coisas, assim, também que ajudam. Então, nesse mundo remoto que a gente está vivendo agora, graças à internet, pelo menos a gente tem internet, então, criatividade é tudo. Pegando um pouco do gancho. Sim, por favor. Eu estou dando 2 sessões de Mindfulness 2 vezes por semana lá na empresa, para todo mundo. Está sendo bem legal para a estabilidade emocional da galera. Muito então, bom. Quem tiver essa habilidade aí, eu acho que é bacana. Na minha empresa a gente também tem, cara, é muito legal, muito bom. Mindfulness é essencial para desenvolvimento de software, eu acho, assim, que combina pra caramba com todo mundo, né? Obrigada pela resposta de vocês, obrigada pela participação do pessoal do chat, Armando Furtado Corrêa. Vamos... Considerações... Sim. Só uma coisinha do Armando, eu falei do Codobox, tem um Codobox online, tá? Codobox.co. Eu acho que é legal explicar uma coisa que eu ia pedir pro Oscar. Nós conhecemos o que é o Codobox, o que é o Kudo, né? Mas acho que é melhor explicar para quem não conhece o que é. Boa. Bom, o Codobox é você agradecer uma pessoa ali que ela te ajudou, ela foi gentil com você, então você pega aquele Kudo e você entrega para essa pessoa agradecendo, né? Então, como a gente está online, você pode fazer isso na Retro. Então, você entra no site lá, né? Dá um tempo de, sei lá, 10 minutos para as pessoas colocarem lá o Codobox e coloca o link lá, sei lá, se está pelo Teams, sei lá, por onde você está trabalhando, né? E aí depois o Scrum Master, ele dá uma lida em cada um dos Codobox, né? Tipo, exemplo, a Glaucia me ajudou, tô com um problema aqui de tá tão, sei lá, um problema psicológico aqui que está me afetando no trabalho, e a Glaucia veio, conversou comigo, me ajudou, foi gentil comigo, me escutou. Eu vou lá e coloco, obrigado, Glaucia, pelo fato de você ter me escutado, me ajudado. O Jonathan, o exemplo, acabou me ajudando numa coisa que eu não estava conseguindo entender relacionado à parte técnica, e aí eu coloco, e por aí vai. Entendeu? Então, resumindo, é isso. Você agradecer uma pessoa por algo que ela te ajudou, entendeu? Por exemplo, também pode usar para quando a pessoa está saindo do time, né, como forma de agradecer e tal. Sabe o que nós fizemos rapidinho claro, por favor. O time? Houve uma reestruturação na empresa e 4 pessoas do time saíram, né? Entre elas, eu fui uma das que saí para tocar um outro time. E foi muito legal. Nós pegamos o FanRetro, não sei se o pessoal que está online conhece. É uma ferramenta de retrospectiva. Só que eu customizei ela e coloquei o nome das pessoas que estavam saindo, uma coluna para cada um, e pedi que o time deixasse ali o que eles acharam que mexeu com você, que aquela pessoa fez. Foi muito legal, todo mundo saiu grato, assim, de ter participado do time, foi uma experiência muito legal, que é uma coisa que a gente não tinha o hábito de praticar. Então foi muito legal, assim, o que essa pessoa te marcou. Foi bem profundo, foi bacana. Poxa, bacana mesmo, meu. Tem tanta coisa, esse mundo da agilidade, ele é lindo, né? Eu tô vendo algumas perguntas, eu gostaria muito de informar vocês que mandaram perguntas sobre Product Owner, que a gente vai ter um meetup sobre isso, tá? Um episódio da série Dia a Dia da Minha Vida Ágil. Gente, eu criei esse nome assim, tipo, muito sentada no sofá. Então, a gente vai ter um episódio de PO, tá? Vai ter também um outro episódio a respeito de ferramentas, desculpa, a respeito de velocidade, de métricas. Então, a gente vai falar de OKR, a gente vai falar de burn up, burn down,
CFD, CFD, Lead Time, Cycle Time e todas as outras que a gente conhece, mas principalmente focando no OKR, no OKR, e aí a gente vai ensinar algumas técnicas também, que eu sei que vocês manjam pra caramba. E aí, tem uma última pergunta, gente, que são 2 horas da manhã, eu preciso dormir daqui a pouco. Tem uma pergunta muito legal que é relacionada ao trabalho remoto, que é difícil de fazer quando você está no trabalho remoto. Eu vou lançar a pergunta do Saulo aqui. Sobre o time, vocês têm alguma dica para manter dinâmicas de quebra-gelo, ice break, e sobre as pautas das reuniões? Como vocês estão fazendo? A gente já falou das pautas de reuniões, eu falei um pouco, isso é importante organizar antes, mas, gente, vamos falar um pouquinho do ice break? Eu quero que vocês comecem, eu vou falar o que eu estou usando no final, vamos na ordem alfabética. Pessoal, uma coisa que eu costumo fazer quando eu vejo que as retros estão bem maçantes assim, eu mudo totalmente o esquema da retro, sem avisar ninguém. E chega um belo dia lá, tá um novo board. Isso automaticamente é um quebra-gelo. E normalmente, assim, como eu estudo muito psicologia e a linha positiva, então eu acabo pegando muito a questão do positivismo, né? Para aumentar a questão do olhar do time para os desafios que a gente vem enfrentando e tudo mais. Então, lá como nós trabalhamos visão trimestre, então todo final de trimestre eu costumo fazer uma dinâmica diferente. E ao invés de nós falarmos de problemas, nós eliminamos a questão de problemas da retrospectiva e pensamos o que nós identificamos que foi muito legal e quais são as nossas expectativas como humanos, não como profissional daquela empresa, naquela função, para o próximo trimestre. Então, ali surgem várias coisas, não necessariamente relacionadas ao trabalho ali. E o pessoal costuma sair bem motivado desse tipo de retrospectiva, porque é bem diferente, né? Na retrospectiva, você já vai pensando, pô, vai ser uma lavação de roupa suja, e a gente vai ter que ir ali fechar o plano de ação para cada um dos pontos que a gente não gostou, puta, vai ser maçante. Aí chega lá, numa hora ou outra, você vai lá e surpreende, assim, você faz algo totalmente diferente, faz com que o pessoal dá um up na galera. Então, isso é o que eu costumo fazer. Eu tô tendo resultados bem positivos, assim, bem legal. Uma das coisas que a gente aplica lá na empresa, que ajuda a quebrar bastante o gelo e principalmente vai trazendo aí a unidade da equipe, e criando ali alguns mecanismos de bonificação, né? Então a gente vai fazendo um ranking ali de quem está devendo ali as cervejas para o outro, conforme vai ajudando, ou vai fazendo uma determinada entrega, ou vai chegando no horário. Então, é uma forma de trazer um contexto realmente descontraído, né, de uma cerimônia, de algo que tá ali, lá não, o pessoal já chega pré-determinado, que a gente fala muito de pauta, né, beleza, é importante ter a pauta, mas aí você ir lá e mudar essa dinâmica. Opa, quem chegar, por exemplo, atrasado aqui numa reunião diária, a gente vai escalar para o Muro da Vergonha aqui. Então, o cara ficar lá o nome dele no Muro da Vergonha, e na próxima o cara já não chega, e daí na próxima ele já é o primeiro a entrar, e daí todo mundo já se sente à vontade para falar. Então, realmente tirar um pouco do pautado, né? Então, ou botar uma bonificação, ou criar algo físico ali. Acho que algumas técnicas aí de dia a dia e a equipe se sentir realmente à vontade, né? Rapidinho, pessoal. Eu acho que ele falou aqui sobre pausas. Nós confundimos com pautas. Pausas, assim... É verdade. Eu tô percebendo que nós confundimos com obrigada. pautas. Eu acho que esse é o grande desafio, Saulo, nesse momento de remoto. Eu acho que nós, como SMs, nós podemos estimular o time para que ele tenha a rotina e para que ele mantenha essa rotina.
Então, por exemplo, quando eu vou marcar uma reunião, eu não marco, se for depois do meio-dia, eu não marco, tipo 11h30, eu não marco reuniões. E antes das 2 eu também não marco, porque eu entendo que é muito importante a pessoa que está em casa, ela ter o tempo dela. E na minha visão, assim, quando nós estamos em casa, nós acabamos trabalhando mais. Então, para mim, particularmente como ser humano, eu penso que 1 hora de almoço é pouco quando você está em casa, porque você está produzindo muito mais, está 100% focado. E também eu compartilho também aulas de yoga, tudo que eu recebo de legal eu compartilho com a galera. Então, pausas assim, a gente combina entre o time que hora que nós vamos parar, ou se tipo, vai ultrapassar meio-dia, fazemos uma votação para ver se o time está de acordo, se eles estão confortáveis, se eles querem voltar depois. Então, acho que tudo é sentir, né? E a gente estimular essa questão da qualidade de vida dos profissionais nesse momento mesmo, porque todo mundo está sofrendo, né? Uhum. Oscar, obrigada, Glaucia. Você tem alguma ideia de ice break para fazer remoto? Sim. Ô, Saulo, tudo bem? O Saulo é um amigo meu. Eu vou falar de novo. Cara, o quebra-gelo que você pode fazer agora que a gente está trabalhando online, ou você pode fazer quando tiver presencial, mais uma vez é o Kahoot. O Kahoot, ele é sensacional, ele é 5 minutinhos, você coloca as perguntas, ele tem uma musiquinha ali, e depois das perguntas, quem responder as perguntas e no tempo mais rápido, aí ele é o campeão. Aí você pode dar um chocolate, alguma coisa assim, entendeu? Então o Kahoot, ele é sensacional, cara. Você pode usar o Kahoot na retro, ou quando você for fazer uma entrega grande, tem um time ali, e você colocar o Kahoot. Eu tô lembrando, Kahoot, isso aí a gente usa no onboarding das pessoas, dos newcomers, para apresentar. A gente fala da empresa, tipo, a gente fica apresentando quando você está fazendo onboarding, você vai falando da empresa, aí depois a gente dá uns breaks e faz as perguntas para ver se as pessoas estão atentas, né, e aprendendo alguma coisa. Pô, legal, hein? Desculpa te interromper, Oscar. Você pode usar o Kahoot para tudo, variando as perguntas, viu, Sal? Vai variando essas perguntas depois e... Agora, o quebra-gelo, as pausas de reunião é o seguinte, a gente tá, um exemplo, tem a plane, ou a retro, perdão, a plane ou o refinamento. Deu horário de almoço, pessoal, foi o que foi falado, né? Ó, 2 horas a gente volta aqui para a gente continuar. Deixa a sala aberta, no caso a gente usa o Teams, né? Deixa a sala do Teams aberto e vai almoçar. Quando é 2 horas, todo mundo volta ali, entendeu? O pessoal vai ficar sem graça. Se alguém não chegar, fala, poxa, mas cadê o fulano de tal? Ele vai ficar sem graça de não entrar, entendeu? Então, todo mundo acaba tendo um comprometimento. Então, a primeira, Kahoot, usa o Kahoot, cara, para tudo. Legal, Oscar, valeu. Um ice break só eu estou usando essa semana, um que a gente pergunta o nível de energia, né? Então, assim, eu uso o Jamboard, aí você, no primeiro board, eu ponho o ice break. Então, essa semana eu estou usando qual é o seu nível de energia. Aí eu coloquei uma bateria, né? Tipo, aí as pessoas começam esse ice break falando qual é o seu level de energy level. Então, aí tem gente que colocou outro dia 3%, né? Teve um outro cara que colocou 70%. Então, aí o que eu falo? Poxa, você pode usar retrô, isso na retrô, tá, gente? Pode usar agora retrô para colocar isso para fora. Por que você tá com 3%? Aí eu dou tipo 2 minutos no máximo para falar, né? E aí eu falo, agora motivo ele, vamos ali falar na retrô no próximo board, né? Na próxima frame aqui do Jamboard. A gente fala sobre as coisas da retrospectiva, eu uso as técnicas da retrô que a gente já sabe e tal. E aí eu falo assim, poxa, tenta colocar um item aí pra gente, expõe o que está acontecendo, se é algo relacionado ao time, se foi algo relacionado ao sprint. Então, assim, no começo da retrô, eu já faço a medição do nível de energia, né? A gente tem passado por muitos problemas, muitas dificuldades, pessoas estão morrendo, e pessoas que são nossos colegas,
da família deles estão doentes ou podem também vir a falecer. Então, a gente também tem que lembrar disso. Eu sinto muito por todos que passaram por isso, e eu quero muito mesmo que vocês se cuidem aí no Brasil. A situação aqui na Alemanha já está melhorando, mas aí no Brasil precisa ficar bem atento. Saulo, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Considerações finais, por favor, que eu estou muito caindo de sono aqui. Eu posso ir embora sem se cair, então. Bom, pessoal, acho que o mundo de agilidade aí é um mundo enorme, que nós temos N possibilidades a explorar. Eu acho que cada dia que nós temos, a gente aprende um pouco mais, acho que a maior habilidade nossa é o jogo de cintura, né? A nossa função, porque a gente tem que se reinventar todo dia. Cada dia temos problemas diferentes. Então, acho assim que muito além do framework, nós temos de fato que manjar muito de gestão de pessoas, liderança, gestão de conflitos. Eu acho que essas são as maiores habilidades. E comunicação. Eu acho que são as maiores habilidades necessárias para um Scrum Master, um Agile Coach, e justamente habilidades de coach também, né? De desenvolvimento humano, pessoal e profissional do time que está conosco. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue ganhar confiança e proximidade, engajamento do time e tudo mais. Legal. Fazendo a consideração final, né, então, quando a gente fala aí de times remotos, todo esse mecanismo e ser um facilitador ágil, a gente tem sempre que, acho que um dos pontos que a gente mais ouviu aqui é a questão de realmente a comunicação, a transparência, né, então a gente tem boas ferramentas de comunicação, então utilizá-las da melhor forma, começar a entender como essas ferramentas elas podem ser organizadas para cada tópico de canal, cada grupo de pessoas que vão tá ali dentro. Sempre tem o viés da cultura, estando remoto ou não, a gente vai sentindo essa cultura, vai sentindo como dar autonomia para as pessoas, para as equipes, para que todo mundo tenha essa parte de colaboração. Então, engajando um pouco as equipes com as ferramentas que a gente tem, a gente vê isso acontecendo e realmente temos que ser um facilitador, né? Utilizar as técnicas, utilizar as pessoas, seja aí para dar transparência, dar as visões, fazer os nossos ritos, retirar os impedimentos, e tudo, mais uma vez, quando a gente fala, a essência é sempre pessoas, podendo estar automotivadas, então, de certa forma, utilizar os canais que a gente tem para, estando longe, mas estando próximo e cada vez mais saber que aquela responsabilidade, aquela canal de comunicação, todo mundo está ali para ajudar e para colaborar. Obrigada, Jonathan. Valeu de verdade. Oscar. Bom, considerações finais. Comunicação. Vai testando as hipóteses, as ideias. Melhore a comunicação com o time, com o seu gerente, comunicação com o PO, com todo mundo. Vai anotando o que dá certo, vai anotando isso daí, entendeu? Outra coisa, como é que a gente melhora a percepção do cliente? Que o cliente é importante também. Qual a jornada que a gente precisa trilhar? Faça essas perguntas e vai anotando o que precisa ser feito e cria um backlog dessas ideias aí. O que a gente precisa fazer para entregar mais valor? Qual funcionalidade traz mais valor, entendeu? O que a squad precisa fazer, a tribo precisa fazer para poder chegar numa determinada meta. Então, tudo isso envolve comunicação, entendeu? Então, anota tudo isso, cria um backlog dessas ideias aí e vai colocando um tempo ali determinado para cada uma delas e vai executando e vai fazendo a percepção dela, quanto que está melhorando, entendeu? Isso aí, Oscar. É sempre on track. É isso aí. Valeu. Eu acho que nós temos aí a responsabilidade de preparar ótimos times autogerenciáveis para o futuro. Para mim, a agilidade é a preparação de tudo isso.
Então, acho que o nosso diferencial aí é justamente a comunicação, conseguir desenvolver habilidades que vocês acham que é importante para um time conseguir andar sozinho. E eu acho que tem que ser o maior objetivo de Scrum Master, é que um time não precise mais dele. Eu acho que isso é o indicador de sucesso da sua população. É isso aí. Bruna, Carmen. Gostaria, a gente está fazendo as considerações finais. Vocês querem dar um alô aí, um tchau, tchau para a galera? Vocês que a Bruna e a Carmen elas participaram como ouvintes aqui, elas enviaram as perguntas. Você também pode enviar sua pergunta, é só entrar no nosso Meetup, Meetup Scrum aplicado lá no meetup.com. Eu já mandei o link aqui no chat e elas participaram aqui conosco. Vocês gostariam de fazer uma consideração final? Eu gostaria de agradecer aí o time, né, os Scrum Master, pelas perguntas, pelas dúvidas. Foi bem esclarecido todos os pontos do nosso dia a dia remoto. Eu acho que isso vai agregar valor aí para todos que participaram da live. Obrigada. Muito bem-vinda, Carmen. Obrigada a você por ter enviado sua pergunta. Bruna? Eu também gostaria de deixar uma obrigada, porque achei muito, para mim foi muito legal toda a experiência que vocês compartilharam com a gente, né? Para mim, que tô nova aí, atuando de fato aí com o Agile, para mim foi muito enriquecedor. E obrigada também pelo convite de participar aqui. Imagina, o prazer é nosso tê-la conosco. Obrigada pelo envio das perguntas. Era para ter mais 2 participantes, mas infelizmente teve uma. As pessoas estão muito ocupadas ultimamente, né? Então teve um problema de comunicação, elas não conseguiram responder a tempo, né? E a gente tem uma certa. Eu não gosto de falar disso, diretriz ou regra, não é isso, mas pelo menos é uma certa organização. E aí não deu tempo para elas entrarem, infelizmente. Eu queria muito agradecer a vocês, claro, Gláucia, Oscar, Jonathan, vocês sempre à disposição, a gente está sempre em contato, né? O Jonathan, ele é novo para mim, mas é uma pessoa que trabalha com o Fadu e a gente já confia, e eu agradeço muito pela confiança de vocês, e para Carmen e Bruna, agradeço muito pela confiança por terem enviado perguntas. E eu gostaria muito de convidar vocês que não enviaram perguntas, que ainda não estão no nosso grupo, vá lá no nosso grupo meetup.com, Scrum aplicado, tá? Eu agradeço de verdade, de todo o coração, e peço, por favor, cuidem-se, fiquem em casa, cuidem-se, acima de tudo, saúde em primeiro lugar, tá bom? E qualquer coisa, se vocês precisarem aqui na Alemanha, podem falar comigo, eu estou à disposição também. Tá? Se quiserem saber outras coisas sobre migração, podem me chama no LinkedIn que eu tô lá. Beleza, obrigada, galera. Obrigada. Valeu. Uma boa noite. Valeu, gente. Prazer conhecer vocês que estão online. Obrigado por estar com a gente aqui até essa hora. Valeu, gente. Obrigada aí Valeu. pelas perguntas. Ótima aí noite. Tchau, tchau. Encerrei